Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e hoje é dia de Vascão, a gente está na expectativa aí para o jogo diante do Fortaleza. Vamos falar muita coisa, tivemos muitas novidades, como eu venho falando aqui nos vídeos, cara, é muita notícia, tá tendo muita notícia a todo momento, ainda mais agora com a volta aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ter muita notícia aí nos próximos dias, daqui para o fim do ano, é muita coisa. É muita informação, vamos falar muito do jogo de hoje antes do Fortaleza. Existe uma possibilidade do GB até mesmo ser titular, cara. Você vai entender essa situação aqui no nosso vídeo. Vamos falar também do interesse do Vasco no atacante Elinho. O Vasco tem um forte interesse em contratar esse atleta e inicia negociações para trazê-lo na próxima temporada. Também vamos falar do presidente da Mulambada, mais uma vez criticando a Crefisa no Vasco, né? O empréstimo de 80 milhões de reais da Crefisa aí ao nosso clube, e ele suspeitando do resultado do Vasco diante do Palmeiras, aquela derrota por 3-0. Você vai entender tudo isso aqui no nosso vídeo, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Mais uma vez, muito obrigado sempre a galera que está acompanhando os nossos vídeos, assistindo diariamente aqui no nosso canal. Muito obrigado aos inscritos novos também que estão entrando aí diariamente também aqui, muito obrigado mesmo. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 226 mil inscritos. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para você receber tudo que a gente postar, porque como eu falei, cara, muita notícia, muita novidade aparecendo a todo momento aí. Para você não perder nada e ficar sempre atualizado, se inscreve aí no canal. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. Finalmente o Vasco vai voltar a entrar em campo depois de uma longa pausa para a data FIFA. Estamos de volta aí com o Campeonato Brasileiro e o Vasco vai enfrentar o Fortaleza fora de casa no Castelão às 9h30 da noite. Jogo esse com transmissão da Rede Globo e também do Premier Clubes. O Vasco tenta buscar um bom resultado na partida de hoje para se distanciar mais ainda da zona do rebaixamento e mirar coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro. Dependendo de uma combinação de resultados, o Vasco pode, enfim, chegar à primeira parte da tabela e com a rodada fechada, né? Porque teve ocasiões que o Vasco ganhou seu jogo, ficou momentaneamente na 10ª colocação, só que aí dos outros adversários venceram seus jogos e acabaram ultrapassando o Vasco. O Vasco está hoje na 11ª colocação, com 33 pontos conquistados, a 8 pontos do primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que é o Vitória. Diga-se de passagem, tem o mesmo número de jogos do Vasco. Isso é importante sempre ressaltar. Dentro da zona ainda tem times com jogos a menos, mas o primeiro time que está dentro da zona hoje tem o mesmo número de jogos do Vasco. Isso é muito importante, porque não vai ter aquela diminuição de pontos caso esse time ganhe o seu jogo a menos, né? Com certeza é importantíssimo para o Vasco essa distância. E claro, hoje nada melhor do que vencer um time que está dentro da zona, que é o Fortaleza, né? O Fortaleza está buscando uma reação dentro do Campeonato Brasileiro. É um time que vai ser chato a partida de hoje, mas ao mesmo tempo é um jogo acessível para o Vasco. Eu acredito numa vitória, tanto que nesses últimos dias sempre venho falando aqui que é um jogo que é importante o Vasco vencer e que o Vasco tem condições de vencer. Não vai ser uma baba toda, mas o Vasco tem time para ganhar do Fortaleza lá. O Vasco que não tem um bom retrospecto quando enfrenta o Fortaleza jogando lá no Castelão, a gente espera que o Vasco consiga, enfim, uma vitória aí para dar um respiro maior ainda na competição e lutar, quem sabe, por uma pré-Libertadores via Brasileirão, né? Com certeza seria algo maravilhoso para coroar a nossa temporada no Brasileiro. Mas para o jogo de hoje vamos ter aí alterações, como todo mundo sabe. O time do Vasco será Léo Jardim, Pumita na lateral direita, a zaga com Cuesta, Robert Renan e também ali na lateral esquerda Lucas Piton, o meio campo com Hugo Moura e também o Cauã Barros, Coutinho na armação, ataque com Nuno Moreira, Ryan, e também temos uma possibilidade de uma dúvida aí do Diniz entre Andrés Gomes e também o GB. Segundo as informações do Globoesporte.com, o GB treinou muito bem e o Diniz estaria meio que confuso, digamos assim, se escala o Andrés Gomes ou se escala o GB como centroavante e o Ryan continuando como ponta direita no time do Vasco. A tendência é que realmente o colombiano largue na frente e que seja titular, mas se ele não for bem no primeiro tempo, eu acredito que no intervalo o GB entrará em campo aí no lugar do Andrés Gomes. O Verratti aparentemente foi para o final da fila. Hoje, inclusive, é aniversário do Pirata, 37 anos aí do nosso capitão, né, que infelizmente perdeu a titularidade porque ele não vinha jogando nada. A gente gostaria sempre, lógico, que ele desse a volta por cima e voltasse a fazer gols e ajudasse o time de alguma forma. Só que o time do Vasco, com certeza, mostra mais agilidade, mostra mais competência sem o Verratti do que ele em campo, né?
Vamos ver o que vai acontecer no jogo de hoje. Se esse esquema que o Diniz treinou durante todo esse tempo vai dar certo, com esses jogadores aí mais móveis, digamos assim, no ataque. Com certeza, o Vasco tem tudo para vencer hoje, na minha opinião. Pode ter até mesmo chance de ganhar com uma certa autoridade frente ao Fortaleza, né? Vamos ver se isso vai acontecer. Não vamos ter o PH, para fato de curiosidade, o torcedor estivesse perguntando. O PH está fora desse jogo, foi cortado pela comissão técnica do Vasco, já que eles entenderam que o jogador chegaria muito desgastado, né? O que é justo para o atleta que estava até outro dia, estava ontem lá no Japão, né, velho? Com certeza não teria como você contar com um jogador que estava no Japão ontem e ele viajar direto para Fortaleza e já entrar em campo na noite, né? Com certeza ele estaria muito desgastado, o fuso horário do jogador estaria todo bagunçado, ele não iria conseguir render absolutamente nada em campo. O Pumita já está com a delegação do Vasco e será o titular no jogo de hoje, um jogo muito importante. Comente aí qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo entre Vasco e Fortaleza. Fortaleza e Vasco, o jogo é fora de casa. 2-1 Vasco, na minha opinião. Como eu falei ontem, um gol do Coutinho, um gol do Rael. Bom, pessoal, o empréstimo da Crefisa ao Vasco segue rendendo ainda assunto lá no nosso maior rival, cara. O presidente da Mulambada voltou a reclamar do empréstimo da Crefisa de 80 milhões ao Vasco, devido aí a no dia que foi anunciado o empréstimo da Crefisa para o Vasco tem um jogo contra o Palmeiras e em 20 minutos o Vasco ter perdido o jogo por 3-0, né? Meio que claramente o presidente do Flamengo dando a entender que é suspeito, no mínimo, né, cara? No mínimo é suspeito o Vasco ter entregado, digamos assim, o jogo para o Palmeiras vencer, para tentar ultrapassar o Flamengo, né? Eu acho que foi isso que ele quis dizer, porque não vamos cravar nada, mas foi isso realmente que ele quis dizer. O dinheiro, a garantia, as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro e ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do futebol. Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Eu acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso aos olhos de todos? Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro. Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Porque é um cara que está se remoendo, está mordendo as costas, porque ele não se conforma com o empréstimo da Crefisa ao Vasco e tampouco com a chegada da Crefisa ao clube, né? Porque ele pode ter um concorrente diretíssimo aí no Rio de Janeiro, porque ele está achando que só o Flamengo manda no Rio de Janeiro e que os outros clubes não podem se reestruturar. Eles, na verdade, querem ver o Vasco na merda e não desse jeito aí, da reestruturação que o nosso clube está passando, né? E a Crefisa pode ser fundamental nessa nova fase do Vasco, porque o banco pode comprar a nossa SAF, investir milhões e milhões no futebol do Vasco. Isso é muito importante. O dinheiro que a Crefisa pode investir no Vasco com contratações de jogadores e também com estrutura para o Vasco, pode fazer o Vasco lutar pau a pau com o Flamengo no Campeonato Brasileiro e com certeza isso incomoda, né? O Vasco sempre incomoda. Se os caras se sentirem incomodados com um jogador do Vasco na seleção, imagine com o Vasco bem, né? O Vasco voltando a ganhar títulos, o Vasco tendo relevância novamente. Com certeza o sistema não está pronto para o retorno do Vasco. Só que os vascaínos, logicamente, estão totalmente seguros de que se o Vasco voltar, vamos para as cabeças, né? Como dizia o doutor Eurico Miranda. Certamente aí, com a chegada da Crefisa, o Vasco tem uma grande chance de voltar a ser o gigante que sempre foi, um gigante vencedor, um gigante que conquista títulos, né? Esperamos que essa parceria com a Crefisa possa dar muito certo. O primeiro passo foi esse empréstimo. O próximo passo pode ser a compra do name rights de São Januário.
Ainda não sabemos os valores que a Crefisa deverá investir na compra do nome de São Januário, e também o grande objetivo seria a compra da SAF, que foi trazida informação confirmada pelo jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Essas são as informações que temos. Com a aprovação da recuperação judicial, o Vasco deu um passo muito importante aí para achar um novo investidor e comprar a nossa SAF, e a equipe que está gerindo os negócios da CSA7 Partners tenta aí resolver essa venda também, está totalmente aberta para negociar a venda da SAF, e os valores não seriam valores astronômicos, seriam valores acessíveis, segundo as informações do Flávio Dias, e valores possíveis para, por exemplo, a Crefisa comprar e investir milhões e milhões de reais no Vasco. Vamos ver o que vai acontecer, e o chororô segue lá na mulambada, né? Os caras não se conformam por nada e com certeza vão tentar fazer algum tipo de investigação. Eu não duvido absolutamente nada que esses caras vão tentar investigar esse empréstimo da Crefisa ao Vasco. Bom, segundo as informações do canal Na Torcida Vascaínos, o planejamento do Vasco já se iniciou nessa temporada e o Vasco pretende ser ousado em 2026. Segundo as informações, o Vasco pretende tentar aí ser mais agressivo no mercado, principalmente se conquistar uma vaga para a Libertadores no ano que vem. O Departamento de Futebol busca qualificar o elenco e irá atrás de jogadores de uma prateleira acima. A ideia do Vasco é trazer atletas com status titular e elevar o nível do elenco em 2026. Segundo as informações, algumas posições estão sendo tratadas como prioridades e alguns nomes já estariam apalavrados. Além disso, o clube espera a saída de atletas, o que torna essencial ser assertivo nas contratações. Muito importante aí esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Admar Lopes, e já temos aí os primeiros nomes, né, cara? O Vasco segue interessado em diversos nomes. A gente trouxe aqui nos últimos dias o nome do Luciano, Guilherme Arana. Tivemos também ontem a informação do Nino e também do Renan Lodge. A gente até trouxe um vídeo mais cedo falando a respeito desses jogadores todos. Se você não assistiu, assiste aí que você vai entender a negociação com o Renan Lodge, que está muito quente, está muito perto de acontecer a contratação desse jogador. E o outro nome que o Vasco estaria interessado seria o atacante Elinho. Segundo o VDG Cast, o Vasco iniciou as negociações pelo Renan Lodge, que a gente falou, e também iniciou as negociações pelo Elinho. O jogador é tratado como substituto do Ryan para a próxima temporada. Após tentativa frustrada na última janela, o Vasco planeja uma nova investida pelo atacante que agrada em muito o Fernando Diniz. Com o Brasileirão começando em janeiro, o Vasco já está se antecipando do mercado. O Admar Lopes já está fazendo o planejamento para 2026. A gente já falou aqui várias vezes sobre esse assunto, da importância do Admar Lopes estar no Vasco hoje, porque ele é um cara visionário, é um cara que já está prevendo o futuro, sabe da importância de iniciar agora o planejamento do Vasco, tanto para contratações e saída de jogadores, principalmente contratações que o Vasco precisa reforçar em muito seu elenco para o ano que vem, para não ter susto como a gente teve nesse ano, né? O Vasco ficou mais da metade do Brasileirão, lutando para não cair de divisão. O torcedor não quer mais isso. O torcedor quer ver um Vasco competitivo no próximo ano, e com isso, contratações têm que ser feitas, né? Jogadores cascudos, jogadores aí que podem chegar, vestir a camisa e serem titulares tranquilamente do time do Vasco. É isso que a gente espera. O Elinho é um nome muito interessante, mas segundo essas informações, ele pode ter as suas negociações intensificadas com o Vasco após a saída do Ryan. Não é uma questão tão simples. O Toluca é um time que tem muito dinheiro e não vai querer se desfazer facilmente do jogador. É um atleta que surgiu muito bem no São Paulo, foi vendido rapidamente para o Red Bull Bragantino, e do Red Bull ele foi para o futebol mexicano. E quanto aí aos números do Elinho nas últimas temporadas, lá no Toluca, na temporada passada, na temporada 24-2025, foram 24 jogos e 3 gols apenas marcados. Nessa atual temporada, que lá no México é de acordo com a temporada europeia, segue o padrão europeu, a temporada 2025-2026. A camisa do Toluca foram 10 jogos, 3 gols e 4 assistências nesse ano. Nas últimas temporadas, com a camisa do Red Bull Bragantino, lá no ano de 2020, quando ele foi contratado, foram 10 jogos, 3 gols. No ano de 2021, 55 jogos, 8 gols e 5 assistências. Pelo Red Bull Bragantino em 2022, 48 jogos, 6 gols, 4 assistências. 2023, também pelo Red Bull, 27 jogos, 4 gols, 2 assistências. E a melhor temporada dele com a camisa do Red Bull Bragantino foi justamente no ano passado, em 2024, onde o jogador fez 42 jogos, marcou 12 gols e deu 9 assistências. Com certeza, números muito baixos aí em relação ao que o torcedor espera do Elinho, justamente por ele vir para o Vasco
para ser, em tese, o substituto do Ryan, né? Com certeza aí é um jogador que faz muito pouco gol, mas ele prepara bem as jogadas, né? Um jogador mais construtor, um atleta que está atualmente com 25 anos, uma idade muito boa e com certeza pode ser sim um atrativo aí para o Diniz ter o Elinho no elenco vascaíno, já que é um desejo do técnico contar com esse jogador. O Vasco terá que investir uma alta quantia se quiser contratar em definitivo o Elinho. E por empréstimo eu acho totalmente inviável, o Toluca não irá emprestar esse jogador ao Vasco. Acredito também, caso o Vasco conquiste o título da Copa do Brasil, pode ser um passo muito importante para que o Vasco invista mais pesado na janela de transferências assim que acabar essa temporada, né? E com certeza torcemos muito para que o Vasco reforce o seu time. O Elinho eu acho que é um bom jogador, mas não é do nível do Ryan. O Ryan é um jogador mais definidor, o Elinho é um jogador preparador de jogadas. O Ryan define jogadas, faz gols, todo jogo dá assistência ou faz gol. O Elinho ele prepara melhor a jogada, né? Tanto jogando pela ponta ou por dentro, que ele pode fazer também ali meio que um 10. Pode jogar também pelo lado direito ou até mesmo pelo lado esquerdo aí nas pontas. É um jogador muito polivalente, o Diniz gosta muito desse tipo de atleta. Tanto que a gente até falou do Luciano, que tem essas características. Um jogador que atua como falso 9, atua como 10, pode atuar como segundo atacante. É um jogador ali que pode ser referência no time do Vasco, caso ele seja contratado. O Elinho atua em várias funções aí também, e o Diniz gosta muito desse tipo de jogador. Se perder o Ryan, ao que tudo indica, o jogador deverá deixar o Vasco. O Porto, novamente, demonstra um forte interesse na contratação do atleta e deverá fazer uma nova investida no jogador em janeiro, segundo a ESPN. Porto trata o jogador como top 1 de desejo para contratar um atacante para o clube português e o Ryan surge aí com uma grande possibilidade para o Porto, só que vai ter que pagar a multa ou chegar perto dos valores que o Vasco quer para vender o jogador. Como a gente já falou, o Vasco está tentando renovar o contrato dele para aumentar a multa rescisória para na casa de 50 milhões de euros, algo em torno de 310 milhões de reais. Atualmente a multa do atleta é de 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões, dependendo aí da cotação do euro do dia. Com certeza, uma ótima contratação se o Elinho vir para o Vasco, mas ao mesmo tempo eu não gostaria de me desfazer do Ryan, cara. O Ryan é um jogador muito bom, velho, muito bom mesmo. Tenho certeza que hoje ele vai jogar bem, vai meter um golzinho, até tô confiante nisso, que ele vai fazer um gol, tanto ele e o Coutinho. E, na minha opinião, cara, o melhor seria ele continuar pelo menos mais uma temporada no Vasco, só que o Vasco precisa de dinheiro, né? Se pintar a proposta, o Ryan vai deixar o clube. Eu tenho quase certeza que o jogador já está se preparando para se despedir do Vasco aí nesses últimos jogos, nessa reta final de Brasileirão e também de Copa do Brasil. Comenta aí o que você acha do nome do Elinho e também os outros nomes que estão sendo especulados, o zagueiro Nino, Renan Lodge, Luciano, Guilherme Arana. Acho que com certeza, com a chegada do Renan Lodge, o Guilherme Arana não será contratado. Acho que já está totalmente descartado uma possibilidade desse jogador chegar ao Vasco também. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Lembrando que vai ter pós-jogo, após Fortaleza e Vasco, se Deus quiser, com a vitória do Vascão. Comenta aí qual o seu placar, qual o seu palpite para esse jogo tão importante do Vasco, hein? Muito obrigado, forte abraço e é nóis!